Fala galera, estamos aqui para mais uma revisão aqui agora no nosso, do outro lado, estúdio panorâmico. Olha só, não é só Globo que tem, tá vendo? Olha lá, traz a bela cidade de Campinas brilhando para dar uma revisãozinha para você do sexto ano sobre a prova que nós vamos fazer agora do segundo bimestre, prova mensal ou prova bimestral do segundo bimestre. E o tema, vocês já sabem, o Egito, né? A gente estudou aí no último mês o Egito Antigo, então vou dar algumas dicas para que você não fique tão perdido na hora de estudar. Lembra que precisa estudar, não adianta só assistir esse vídeo e achar que tá tudo certo. Tá certo? Então vamos lá. Começamos falando sobre as características físicas do Egito, não é? Aquele rio grande chamado Rio Nilo, que é chamado, o que é sempre visto como uma das principais características geográficas daquela região. Por quê? Porque foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. O Rio Nilo, nas suas cheias frequentes e nas vazantes, fertilizava o solo e deixava o solo pronto para o plantio, bem fertilizado para o plantio. Assim, a civilização egípcia cresceu, se desenvolveu, né? Você lembra que também foi o Rio Nilo que atraiu povos para aquela região? A fertilidade do solo gerado pelo Rio Nilo atraiu povos para aquela região, começaram a formar comunidades pequenas chamadas de nomos, que foram crescendo e depois foram se aglutinando, se juntando e formaram dois reinos: o Baixo Egito no norte e o Alto Egito no sul. E depois esses dois impérios, esses dois reinos são unificados num império chamado Império Egípcio, né? E aí a gente tem o Egito como a gente conhece. A gente divide a história do Egito em três períodos: o Antigo Império, período da construção das pirâmides, do crescimento daquele império; depois o Médio Império, período quando os Hyksos, os invasores, chegam no Egito; e depois o período do Novo Império, período que é marcado pelos faraós guerreiros e pela expansão do território egípcio. Faraós como Ramsés, Tutankhamon e outros tantos importantes, Amenófis IV, e faraós que vão se destacar na história do Egito. Na sociedade egípcia a gente lembra o que era o faraó, a figura do faraó, né? Ele não era simplesmente o rei, ele era o rei do Egito, o imperador daquela região, mas era também visto como um deus vivo, né? Como se fosse uma divindade encarnada ali e que estava podendo a partir dali, e que governava o Egito com poder total, né? Abaixo dele tinham os nobres e os sacerdotes que o apoiavam na administração do império, e tinha uma classe muito especial de trabalhadores que eram os escribas. Lembra? Aqueles lá que dominavam a escrita, que dominavam os três tipos de escrita do Egito: o hieróglifo, a escrita hierática, a escrita demótica. Eles dominavam essa escrita, eles participavam também de trabalhos administrativos. Era uma casta, um grupo de pessoas muito importante no Egito. E abaixo deles você tinha os comerciantes, os militares, e ainda mais abaixo você tinha os artesãos, e lá na base da pirâmide social do Egito você tinha os felás, os camponeses, e também os escravos, um tanto de escravos que tinha lá no Egito. Bom, outra coisa que a gente destacou na aula sobre o Egito foi a religião, né? Nós falamos da religião egípcia, que era uma religião politeísta, não é mesmo? Ou seja, acreditava em vários deuses, e que era uma religião que dava um enfoque especial para a vida após a morte, né? Então havia toda uma preocupação entre os egípcios com a morte, com o que fazer com os mortos. Era um símbolo para eles, era uma evidência de civilidade de um povo, o modo como eles tratavam seus mortos,
né? Então, se eles tratavam bem seus mortos, era um povo bom. Se tratavam seus mortos de maneira relaxada, era um povo que não era civilizado. Era mais ou menos assim que os egípcios pensavam, né? Então, uma coisa que a gente falou, por exemplo, era do processo da mumificação. Lembra? Então, eles acreditavam que era necessário você conservar o corpo por o maior tempo possível. Era para isso que servia a mumificação, para conservar o corpo. Então, quando alguém morria, tinha que ser alguém que tinha dinheiro, porque o processo era caro, né? Mas quando alguém morria, pegavam o corpo daquela pessoa e aí faziam um processo de retirada de órgãos, de embalsamamento, para que ela depois ficasse uma forma que ela não fosse decomposta, o corpo da pessoa não fosse decomposto muito rápido por bactérias e vermes que pudessem atacá-la, né? Então ela era enfaixada, passava um natro, aquela substância que impede a decomposição, colocavam dentro de um sarcófago e colocavam dentro de um túmulo, se a pessoa fosse muito rica, né? Um túmulo que podia ser muito chique, podia ter inscrições, desenhos da vida da pessoa, ou então até uma pirâmide, no caso dos faraós, né? Nós já falamos que as pirâmides do Egito eram, na verdade, túmulos dos faraós, que eles construíam em homenagem aos seus governantes, né, aos seus faraós, e colocavam eles lá depois de mortos, né? E eles tinham toda uma crença sobre o que acontecia depois da morte. Eles acreditavam que quando morriam, iam para uma além-vida, para o pós-vida, e encontrar com o deus Osíris, onde eles seriam julgados, né? E por isso que eles tinham um cuidado muito grande de ler e decorar e aprender aquela obra chamada Livro dos Mortos, né? Eles liam o Livro dos Mortos, que era um livro que trazia um diálogo entre Osíris e o morto, no caso, que está sendo julgado. E ali falava, olha, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, para tentar convencer o deus Osíris de que ele merece ir para uma vida de alegria depois da morte, e não ser consumido e desaparecer de uma vez, né? Então isso era muito importante, e os egípcios tinham esse cuidado muito grande com a mumificação, com os túmulos, com as pirâmides e com o entendimento do Livro dos Mortos, né? Então tudo isso faz parte dessa religião egípcia. Então essa é a nossa revisão. Espero que seja útil para vocês e para todo mundo. Uma boa prova. É isso aí.